me sentindo rejubilada, agradecida por poder participar desse memorável aniversário, dessa memorável época. Um século de existência, né, a nossa casa. Já tenho mais ou menos 32 anos que participo da escola. Adentrei-me aqui há algum tempo atrás, como já disse, com o intuito de conhecer mais a doutrina espírita, aprender e poder participar, poder colaborar. Na época, o nosso presidente era o Seu Adalto. E aí passei a me integrar com o pessoal que fazia o corpo mediúnico, teórico e prático. Comecei a estudar com mais afinco a doutrina. Com certeza as portas me foram abertas dessa escola, porque é uma escola. Agora uma escola para aprender a estudar Jesus, estudar a doutrina espírita, que é a nossa base de trabalho. E quero parabenizar a escola, porque um século é muito tempo, né? Para Deus é rápido, mas para nós aqui, e desde o princípio, então, se fôssemos pensar no princípio de tudo, né? Mas chegamos aqui e continuamos firmes e fortes para conquistar mais um século, por que não? Ou outro que venha, Deus é que sabe. Mas estamos dispostos a ajudar, abraçar todos os irmãos que aqui chegarem, como tem sido assim, acolhê-los, as crianças, a evangelização e todos os irmãos. Portanto, eu sou muito agradecida a todos os irmãos que nos ajudaram, que nos informaram aqui e acolá, como é o passo que se dá, como atender melhor, como se posicionar melhor, enfim, aprendi muita coisa. E neste momento de aniversário, nós nos congratulamos com a nossa Escola Maria de Nazaré e a todos os trabalhadores incansáveis desta doutrina amada, da doutrina de Jesus. É Luísa, é a minha formação moral e espiritual, que já vai na terceira geração, graças aos ensinamentos a Deus, primeiramente, e a minha mãe, que me conduziu a esta escola, deixando assim a maior herança que uma pessoa pode ter aqui na vida. Olá, meu povo, 100 anos da Escola Espírita Maria de Nazaré, né? E claro, não podia passar esse dia sem poesia, né? Tem que ter poesia. Eu queria deixar algumas reflexões aqui sobre os versos que eu vou dizer para vocês, mas claro, eu queria que essas poesias, de certa forma, ela pudesse influenciar a vida de todos nós, né? Porque, como eu digo para vocês, eu estou também falando para mim, e claro que a gente possa se melhorar na caminhada através desses versos. E a primeira poesia que eu queria dizer para vocês tinha que ser essa: gratidão. Onde eu digo assim: gratidão vai muito além de usar a palavra grato. É aceitar e dar valor ao que importa de fato, é saber retribuir no dom de dividir e enxergar o abstrato. Gratidão pelos meus atos, do que quero e mereço, que aquilo que Deus não dá não é o fim, é o começo, escolhendo em mais alto na liberdade de um salto ao escravo do tropeço. Seja grato pelo preço de saber quando parar, de sentar e decidir, e não só se lamentar. Veja a estrada com carinho, uma pedra no caminho nos ensina a caminhar. Gratidão por enxergar o que dispõe no universo, vislumbrando as maravilhas, deixando de ser disperso, fazendo de cada dia um livro de poesia, com beleza em cada verso. Gratidão pelo adverso, pois nem tudo é só amor. Perdoe quem te feriu, seja grato até na dor. Que a mágoa não te consuma, pois o sândalo perfuma o machado agressor. Aos seus pais, diante da dor, cuidado e gratidão. Na velhice, a enfermidade pede um pouco de atenção. Quantos sonos já perdidos e quantos sonhos tolhidos talhando nossa missão. Grato pela oração nas palavras de Jesus, que a ferida é a brecha por onde se entra a luz. Que eu possa, pela dor, entender o que é o amor, a rota que me propus. Grato até pelo cuscuz que hoje tenho para jantar, e que a necessidade venha só para nos mostrar que o plantio só é bom quando entendemos o dom na arte de cultivar. Grato por saber plantar atitude mais coesa, que a paz que eu quero em mim, que disso tenha certeza, e que na não violência eu veja na minha essência a importância da defesa. Gratidão à riqueza que na vida é tão nobre, iguala o ser humano do mais rico ao mais pobre. Bandeira de caridade é luz da humanidade, que a humanidade cobre. Na gratidão se descobre a arte de ser amável. Faça dela uma rosa de perfume incomparável.
Nos campos do bem e do mal, o plantio é opcional, a colheita inevitável. A colheita é inevitável. Então, meus irmãos, vamos plantar o bem para que a gente possa colher o bem. Então, esse é o primeiro recado. Gratidão. Vamos sempre agradecer por tudo que recebemos e entender que às vezes é através da dor que a gente percebe o que é o amor. Mas aí teve um grande poeta chamado Damasceno, que ele falou de uma mulher chamada Jovita, que Jovita não entendeu muito essa questão da gratidão e do que recebe. E Damasceno disse assim: Jovita de João Vicente, viúva de Nicolau, depois de um acidente no dia de carnaval, para o hospital foi levada e depois de internada entrou em coma profundo, ficando um mês apagada, passando uma temporada nas brenhas do outro mundo. Porém, no dos sonhos seus, muito contente ficou, pois se encontrou com Deus e o Salvador lhe falou: você pode retornar lá para a terra e ficar, pondo em prática novos planos e nada deve temer, porque só irá morrer daqui a 40 anos. Ó, coisa boa danada, né? Jovita, uma mulher feia, dessas que assombra o povo, as pernas cheias de veia, cintura larga de ovo, o narigão de tucano, as orelhas de abano, canela de bentivi, fazia algumas ginásticas, mas nunca fez uma plástica com medo do bisturi. Porém, depois que saiu do coma tranquilamente, porque Deus lhe garantiu quanto? 40 anos para frente, chamou o cirurgião, fez logo uma relação do que queria ajeitar, testa, nariz, sobrancelha, pescoço, bochecha, orelha, nada podia faltar. Fez uma lipoescultura, deu um trato nos cabelos, ficou com a estatura, o corpo do modelo, o busto siliconado, o bumbum arrebitado, pele fina e reluzente. Recebeu alta final, mas na porta do hospital sofreu um trágico acidente, ó. Azar, né? Um acidente fatal, vejam só que resultado, na frente do hospital onde tinha se operado. Foi isso que aconteceu, Jovita as botas bateu, foi vela preta e caixão, mas quando chegou no céu procurou o Pai Fiel pedindo explicação. Olha a intimidade dela. Ela disse assim: me responda, Pai amado, me diga por favor. Conversamos mês passado e na conversa o Senhor me garantiu sem segredo que eu não morria tão cedo. Mas, no entanto, eu morri. E Deus responde seguro: Jovita, desculpe, eu juro que não lhe reconheci. Grande poeta Damasceno. Então, pessoal, para que a gente possa fazer a caminhada certinha, né? Para que Deus nos reconheça quando a gente chegar, não vamos fazer feito Jovita, vamos trabalhar, a casa precisa, a humanidade está precisando. E esse momento de quarentena é isso, é essa reflexão sobre tudo que estamos passando e principalmente quem somos, né? O eu, quem sou eu na caminhada. E esse momento é de reflexão mesmo, para que a gente possa entender tudo isso. E diante de tudo isso que estamos passando, e eu fiz vários versos nessa quarentena, só que eu via muitas pessoas falarem, né, dessa pandemia e tal, e de uma forma negativa. E eu disse assim: Deus não está fora do controle, né? O controle é Deus lá, é Ele que sabe o que vai, para onde é que vem, né? Então isso tudo vai passar, né? Como várias tragédias já passaram, isso tudo vai passar. E a gente tem que se fortalecer com isso. Aí eu escrevi uma poesia chamada Isso Tudo Vai Passar, onde eu digo assim: diante dessa tragédia que teme nos machucar, na luta contra o corona que faz o mundo chorar, levante sempre a cabeça, de modo algum se esmoreça, isso tudo vai passar. Momento extraordinário estamos a vivenciar, onde um vírus invisível nos põe a se ajoelhar. O mundo fica temendo e os anjos assim dizendo: isso tudo vai passar. Nem tudo é somente trevas, a dor vem nos ensinar que a terra, esse ser vivo, precisava respirar. A natureza agradece e a vida clamando em prece. Isso tudo vai passar. Conjuguemos o amor, aprendamos a amar, o egoísmo que é em nós não precisa em nós morar. Vamos dividir o pão e pedindo em oração, isso tudo vai passar. Nesse momento fraterno, pratique a ação de ajudar. Vibremos por cada irmão, não é hora de se abraçar, façamos a caridade, é o fim da desigualdade, isso tudo vai passar. Dor, lágrimas, sofrimentos, temos que vivenciar. É a reforma necessária para o mundo se curar. Tenhamos fé em Jesus, não lamento pela cruz, isso tudo vai passar. A névoa da ignorância e o vento faz dissipar. Que possamos aprender para poder ensinar. Que se vá a pandemia e fique só poesia. Isso tudo vai passar. Isso tudo está passando. Esse instante é de orar, perceber o coletivo, como podemos somar, é chegar da nova era. Tenha fé, calma, espera. Isso tudo vai passar. Quando a luz aparecer e o planeta se curar, vamos perceber o bem refletido em cada olhar. E a voz da bela esperança cantará como criança. O amor nunca vai passar. O amor nunca vai passar. Então, meus irmãos, tenhamos fé em Jesus, né? E acreditemos, todos nós,
que isso tudo vai passar. E se por acaso você estiver aperreado e achar que não está dando certo, se lembre de um poeta chamado Acioli Neto, que ele escreveu uma poesia chamada Na Natureza das Coisas, ou Se Aveste Não. E ele disse assim: se aveste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se aveste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, amanhã ela bate na porta da nossa casa. Se aveste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa e segue seu compasso, inexoravelmente chega lá. Se aveste não, observe quem vai subir na ladeira. Pode ser a princesa, pode ser a lavadeira. Se quer chegar no alto, tem que suar, tem que trabalhar. Então vamos embora, meu povo. Vamos trabalhar, que o campo é grande. Jesus está lá esperando a gente, para a gente plantar um jardim maravilhoso, com muita poesia e com muito amor. Fiquem com Deus. Feliz aniversário a casa. Boa noite a todas e a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver e que o seu amor encontre morada no coração de cada um de nós. Meu nome é Rodrigo Breiner, sou trabalhador do Grupo Espírita de Djalma Farias e foi com imensa alegria que recebi tão honroso convite para participar desse ciclo de palestras comemorativas pelo centenário da Escola Espírita Maria de Nazaré. E são 100 anos de história, né? Não é uma data qualquer, né? 100 anos é uma data que realmente merece ser celebrada, merece ser comemorada e precisa ser respeitada por todos nós do movimento espírita pernambucano, por todos nós que encontramos na doutrina espírita o conforto e o esclarecimento tão necessários ao nosso aprimoramento espiritual. Eu deixo aqui em nome de toda a diretoria executiva do Grupo Espírita de Djalma Farias, todos os seus trabalhadores e frequentadores, uma mensagem de gratidão pelos 100 anos de trabalho da Escola Espírita Maria de Nazaré, divulgando o Espiritismo, iluminando consciências, e também uma mensagem de fé pela certeza da continuidade da vida e de que a escola estará sempre pronta para nos receber, seja em que tempo for. Para a noite de hoje, dentro do ciclo de palestras comemorativas ao seu centenário, a Escola Espírita nos oferece como tema Reforma Moral, uma questão de educação. A palestra que assistiremos em seguida terá como expositor Frederico Menezes, expoente orador espírita pernambucano, trabalhador da Sociedade Espírita Casa do Caminho, para o qual, desde já, eu desejo uma excelente exposição com o amparo e a proteção da espiritualidade amiga. Para auxiliar na nossa harmonização e sintonia, eu vou ler um pequeno trecho de uma mensagem de autoria de Djalma Montenegro de Farias, que é patrono da nossa instituição, o Grupo Espírita Djalma Farias. Essa mensagem ela foi psicografada por Divaldo Pereira Franco e pode ser encontrada no livro Sementeiras da Fraternidade. A mensagem tem como título O Centro Espírita e traz no iniciozinho da mensagem os seguintes ensinamentos. Bendita escola de almas na terra, o Centro Espírita agasalha os corações batidos pelos vendavais das paixões. Portas abertas ao amor, é um celeiro de esperança na inquietude das noites e das aflições, oferecendo comunicação com os mundos transcendentes do espírito imortal. Oficina de incessante socorro, acolhe toda a aflição da terra, caldeando-a com murmúrio de preces em continuados ministérios da caridade. Aí, todas as feridas do sentimento encontram medicação e todas as inquietudes recebem repouso. Vamos orar. Deus, Pai de infinita misericórdia, Jesus, querido mestre, amigo, bons amigos espirituais que nos amparam e nos assistem, queremos neste momento pedir toda a tua proteção, toda a tua paz, todo o teu amor, que mesmo distantes fisicamente possamos nos unir em sentimento, em pensamento, para podermos receber mensagens esclarecedoras que certamente irão nos auxiliar em nosso progresso, em nosso desenvolvimento como seres encarnados e espíritos imortais que somos. Pedimos a Ti também, Mestre, e aos bons amigos espirituais que certamente estarão nos acompanhando, que o palestrante receba todo
todo amparo, toda inspiração, que suas palavras sejam simples e consigam tocar o coração de cada um de nós. Que tenhamos todos uma excelente palestra na tua santa e divina paz. Que assim seja. Boa noite, parabéns novamente à Escola Espírita Maria de Nazaré. Tenham todos nós uma boa palestra. Que assim seja. Me sinto profundamente honrado, extremamente feliz de poder estar participando da comemoração dos 100 anos desta instituição. É uma data magna, de alta importância para o movimento espírita mundial. Mais uma casa espiritista que completa um centenário de iluminação de consciências e de vidas. No meu coração, a gratidão pelo convite, diante de tantos amigos e companheiros que com certeza gostariam de estar presentes, trazendo a sua palavra. Deus ilumine esta casa, depois de tantos anos de lutas, batalhas e dificuldades. O nosso tema refere-se à reforma íntima, à educação como sendo a emulação, o processo capaz de produzir esta reforma íntima. Quando nós pegamos a história da espiritualização da humanidade, a história de todas as religiões, desde as doutrinas pagãs até a doutrina cristã, nós verificamos que essa jornada, essa trajetória de iluminação dos seres está sempre relacionado com o aperfeiçoamento espiritual do ser humano. Quando nós verificamos que os ascetas, os iniciados, eram criaturas que passavam por rigorosos testes de aperfeiçoamento de caráter, já identificamos que ninguém pode ascender espiritualmente. Ninguém se ilumina se não fizer o trabalho de educação de profundidade. Não era uma questão apenas os iniciados de dominarem as forças da natureza, de saberem manipular as faculdades psíquicas. Não. Todos os grandes iniciados da história da humanidade passavam por um processo de autodisciplina, de autoconhecimento e, em consequência, de autoeducação. Disciplina das emoções, rigoroso tratamento de caráter, aperfeiçoamento dos recursos espirituais do ser. Foi assim na história da humanidade. E foi assim quando Jesus de Nazaré aparece, depois que 500 anos antes Sócrates havia propugnado e ensinado que para a criatura atingir a sua plenitude espiritual de autoeducação, ele precisaria ter vivido a eudaimonia. Eudaimonia é uma expressão grega que significa mais ou menos isto. Alcança a plenitude do reino quem pensa corretamente, sente corretamente, age corretamente. Jesus aparece e ele nos propõe a compreensão de que toda a grandeza do reino dos céus se encontra na intimidade da criatura. Conquistar este reino é entrar em sintonia com as leis soberanas da vida. Jesus nos disse que o reino estava em nós. O Espiritismo nos afirma que a consciência é o depositório ou o grande mecanismo de proteção da lei de Deus na nossa intimidade. Para alcançar o reino de Deus, é fundamental dois movimentos. O movimento de fundo exterior, a reencarnação. A alma volta depois de organizar um novo corpo e, através de várias existências, vai aformoseando o seu ser, vai aperfeiçoando a sua realidade íntima. O outro movimento é de caráter interno. É quando a criatura, aproveitando as reencarnações, desenvolve as suas potencialidades, conquista novos saberes e se torna um ser humano melhor.
Vejam que estes dois movimentos, externo e interno, foram ensinados por Jesus no diálogo inesquecível com Nicodemos, quando ele disse ao grande doutor da lei que para alcançar o reino de Deus era necessário renascer da água e do Espírito. Renascer da água significa renascer materialmente, utilizando o novo corpo na conceituação reencarnacionista espírita. E renascer do Espírito significa aproveitar aquela reencarnação para se tornar por dentro um ser mais aperfeiçoado. Esse trabalho de se tornar um ser mais aperfeiçoado é o que nós chamamos autoeducação, que parte da premissa do autoconhecimento. Ninguém pode modificar algo dentro de si que não saiba que precisa modificar. Ninguém pode transformar uma realidade interna se não se acredita que há uma realidade interna a ser transformada. Isso também é um exercício de humildade, que Jesus se referia quando conversava com os apóstolos na intimidade do colégio apostolar, ao instigar cada um deles a expor as suas dificuldades e a identificar que todos nós as temos. É identificando as sombras que carregamos em nós, que precisamos e acreditamos que necessitamos de acender a luz para espancar estas sombras. As sombras nada mais são do que todas as deficiências que nós nutrimos na má utilização do nosso livre-arbítrio ao longo da jornada milenar. Quanto mais determinadas deficiências estão arraigadas dentro de nós por séculos, mais as suas raízes são profundas, exigindo do espírito determinação e vontade para poder fazer o trabalho que preconiza a educação. O que é educar? Educar é substituir maus hábitos por hábitos sadios. Esse, aliás, foi um grande ensinamento de Henri Pestalozzi, o mestre educador de Allan Kardec, que se tornou seguidor do grande pedagogo da Suíça. Então, esta autoeducação é um trabalho de investigação pessoal. E quando nós falamos que o trabalho da nossa educação é de investigação pessoal, estamos recordando mais uma vez a Sócrates, quando ele popularizou a frase que estava escrita no templo de Apolo em Delfos, e dizia exatamente assim: homem, conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma da vida. É exatamente conhecendo a si próprio que nós vamos vasculhar todo o portento do universo. As tradições esotéricas mais antigas nos dizem que havia um conhecimento a ensinar aos ascetas iniciados a consciência de que tudo que estava em cima está embaixo, tudo que está fora está dentro. Então, vasculhar o universo é vasculhar, na verdade, a partir do espírito que nós somos. A tomada de consciência que nós somos, os seres detentores do potencial de todos os universos. As forças da natureza encontram-se dentro de nós. O brilho do cosmos está na nossa intimidade. As cintilações das nebulosas e das constelações encontram-se na intimidade da alma. E Jesus apresenta-se com a sua boa nova, para dizer que nós somos capazes de realizar aquilo mesmo que ele fizera. Todas as suas ações, os portentos e os prodígios, realizados pelo Mestre de Nazaré, eram passíveis de ser alcançados por cada um de nós. No inesquecível Sermão do Monte, o grande poeta da Galileia nos dizia: tudo aquilo que eu fiz e faço, vós podeis fazer, e muito mais ainda. Dizendo-nos que nós éramos e somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal que gera o sabor à vida, aos alimentos. Portanto, somos nós que devemos produzir o sabor para a nossa existência. Ao mesmo tempo em que nós somos a luz do mundo,
as cintilações, as sentinelas, os faróis, porque nós carregamos em nossa intimidade o poder luminífero dos céus. Não por acaso. Ele também nos disse: brilhe a vossa luz. Portanto, a educação está no cerne dos ensinamentos da Boa Nova. Jesus, antes de ser o extraordinário apóstolo da cura, Jesus, antes de ser o magnífico médium de Deus, ele foi o essencial pedagogo de nossas vidas. Foi o educador por excelência. Porque o grande prodígio que ele viera trazer para a humanidade era exatamente o ensinamento e o instrumento para que cada ser humano deixasse de ser a lagarta a se arrastar no charco para se tornar o pássaro de alto voo capaz de singrar o infinito. Ensinando a reencarnação, ele falou da importância ímpar de cada nossa vida para que a gente pudesse exercitar a educação por excelência, o trabalho de reformulação daquilo que precisava sofrer uma reestruturação por dentro de nós. Reformar é formar de novo. Algo que sofreu uma deturpação e que precisa sofrer a correção. Modificar o que foi tomado por algum tipo de bizarrice, algum tipo gerador da contradição da criatura para com as leis morais da vida. A reforma íntima é, portanto, uma forma de criar a conexão entre a nossa natureza espiritual e a realidade da lei de Deus que rege todos os universos. Em todas as ocasiões em que a consciência imortal está em distonia para com a lei de Deus, isto produz uma resposta distônica. Esta resposta distônica ganha um outro nome chamado dor, sofrimento, que são escolpos, que são mecanismos, que são cinzéis a aperfeiçoar e a recuperar a harmonia que deve nutrir e existir na intimidade de cada um de nós. Então, a reforma íntima é a seta luminosa para nos dirigirmos ao centro da vida, o fulcro divino, Deus. Espiritualizar-se é criar a conexão íntima e profunda entre a nossa origem gloriosa, e a nossa destinação, uma destinação estelar. O que é uma conexão com a nossa origem gloriosa? O nosso portento divino. Nós somos de natureza celestial. Porque fomos criados pela árvore sublime, a árvore da mente criadora da suprema inteligência do universo. E a nossa destinação estelar, cintilante, é para onde todos os seres caminham dentro da lei evolucionária, dentro da perspectiva do aperfeiçoamento de todas as coisas, do átomo ao arcanjo, que por sua vez já foi átomo. Esta é a trajetória da evolução, meus amigos. Este é o grande trabalho do aperfeiçoamento dos seres e da vida. Espiritualizar-se, portanto, é este estreitar de harmonia entre o que nós somos aqui dentro, para aquilo que nós somos relacionados com a vida aqui fora. À medida que eu me autoeduco, eu começo a ficar bem melhor comigo mesmo, para com o próximo, para com Deus, para com a experiência da vida. Ficar bem comigo mesmo, para podermos atentarmos ao ensinamento sublime de amar o próximo como a si próprio. Como eu posso amar alguém dentro da justeza e da pureza recomendada pela Boa Nova, se eu não consigo me amar? Quem não se ama se trata mal. Quem não se ama pensa mal. Quem não se ama sente mal. E ao me sentir mal comigo mesmo, ao não estar em harmonia comigo mesmo, esta falta de harmonia comigo mesmo irá promover
também distúrbios de relacionamento na minha experiência comum. Há uma relação profunda e visceral entre estarmos equilibrados conosco e a forma como a gente vai se relacionar com a vida e com as pessoas. E, ao mesmo tempo, quando eu estou em harmonia para comigo, quando eu estou bem, consequentemente, para com o próximo, eu entro numa serena relação de intimidade e felicidade para com Deus, o Criador. Então, é um processo sistêmico, profundamente regulado. E em respeitando o livre-arbítrio, Deus, conforme o livro dos Espíritos nos mostra, deixa o mérito ou demérito das criaturas voltar a ter sintonia com as forças soberanas da vida ou permanecer em desajuste, para que a gente possa conquistar o reino que está na nossa intimidade. Educar-se é aprender a gerenciar emoções, aprender a superar os obstáculos e os problemas. Isto significa, dentro das ciências mais avançadas do comportamento humano, significa desenvolver a inteligência emocional. Quando eu passo a me equilibrar, quando eu começo a compreender que o outro é tão importante quanto eu para Deus, quando eu passo a entender que se eu sou constituído de força divina, o outro também o é, então eu começo a ter um olhar mais sereno e harmônico para com ele. E isto irá produzir, em resposta, o devido entendimento que quando alguém me ferir, quando alguém, porventura, me desgostar com as suas atitudes, eu terei desenvolvido a empatia, o poder de estar ou me situar no lugar do outro, compreendendo que poderia ter a mesma atitude que ele, se estivesse na sua posição ou estimulado pelas experiências que ele está sendo estimulado. Esta empatia é capaz de produzir a capacidade da solidariedade, mas também esta empatia é capaz de produzir em cada um de nós a indulgência, porque se eu consigo compreender que eu necessito da indulgência dos outros para com as minhas imperfeições, eu devo também cultivar a mesma indulgência para com as imperfeições do outro. Esta empatia também gera um fruto maravilhoso dentro desta alta educação, a alteridade, que é a arte de conviver bem com quem pensa diferente que eu, para quem tem uma visão de mundo diferente da minha. Eu não posso desejar que as pessoas, para serem amadas por mim, precisem pensar como eu ou concordar comigo. Eu desenvolvo esta flexibilidade interna, muito própria da alma educada, de tratar bem, de amar, de servir, de auxiliar, de respeitar e de aceitar o outro como o outro é. Isto nos torna um coração inclusivo, destituído de preconceito de qualquer natureza. O fenômeno da alteridade é um fenômeno da conquista da mente que se dilata, da consciência que se expande, do coração que se espiritualiza. E esta é a consequência natural da reforma íntima, preconizadora da educação interior. Esta educação, que também irá produzir a consciência de fazer ao outro que nós gostaríamos que ele fizesse conosco, de não esperar que ele faça para devolver-lhe. Antecipando as atitudes, não transferimos para os outros a resposta da nossa vida. Não seremos criaturas reativas, só fazendo em reação ao que fizeram conosco. Seremos criaturas proativas, dinâmicas, conscientes, agindo pela consciência do próprio bem e não reagindo ao bem que nos façam ou ao mal que nos produzam. É a maturidade espiritual que advém desse processo de reforma íntima. A reforma íntima
além da expansão da consciência, produz, em consequência, a maturidade psicológica do ser. É esta maturidade psicológica da criatura que faz com que ela desenvolva a consciência de que estamos aqui, não para sermos amados, mas para amar. Quando nós ficamos a esperar que o outro nos ame, quando nós estamos numa posição de nos sentir frustrados porque não recebemos o amor que desejávamos do outro, demonstramos estar numa infância emocional, numa infância psicológica. É o nosso crescimento interior que nos leva a desejar mais amar, a desejar mais servir, a desejar sentir toda a beleza, plenitude e leveza que o amor é capaz de produzir. Ser amado será sempre consequência das escolhas que fazemos. Desenvolvemos assim a arte do entendimento que a vida será sempre eco, resposta àquilo que nós lançamos sobre a vida através do nosso livre-arbítrio. Então passamos a ser agente protagonista da própria existência, ao contrário daquele que fica esperando ser amado, que se torna, por ser uma criatura passiva, simplesmente um figurante na sua vida. Se não for amado, se não for acarinhado, se não for atendido, a criatura vive sofrido, vive num estado de letargia íntima, processa-se como alguém melindrado e desta forma infeliz. Já o ser que amadurece, pela sua autoeducação, pela lucidez espiritual, ele, ao se tornar protagonista, ele realiza, cria a sua própria dinâmica, dá o seu próprio ritmo, produz aquilo que precisa produzir, e porque não espera ser amado para ser feliz, ele descobre a beleza de amar e ser feliz. Então isto é uma conquista da extraordinária ciência espiritual da autoeducação, trazendo como resultado a estética da beleza moral, a estesia das opções nobres e dignas que o espírito desencadeia. Sim, meus amigos, nunca foi tão urgente a consciência da essência basilar que o espiritismo trouxe à humanidade. Além de comprovar a imortalidade da alma, além de demonstrar a reencarnação pelos fatos, além de afirmar a comunicabilidade dos espíritos com os seres aqui na Terra pela mediunidade, além de demonstrar a justiça de Deus, que resplandece na reencarnação e que é movida pela lei de causa e efeito, o Espiritismo tem como a alma e a essência da sua presença na face do planeta, por ser a revelação de princípios do universo, princípios da natureza, e tendo como sua alma a reforma moral, a mudança moral da criatura. Eu gosto muito de refletir, e já tenho colocado isto em muitas palestras nossas, que o codificador do Espiritismo não foi um médico, nem um engenheiro, nem um advogado, não foi um arquiteto, não foi nem mesmo um administrador de empresas. Por que será que o codificador da doutrina dos espíritos foi um pedagogo? Por que é que o grande apóstolo da revelação espírita fora um educador por excelência? Porque além do trabalho da racionalidade exercida por Allan Kardec, era necessária uma sensibilidade que pudesse captar da legião do Espírito Verdade o fulcro, o cerne, a base, a essência e a alma do Espiritismo. A educação espiritual da criatura. Correção de rumos internos. Combater as más tendências, que sintetiza-se na frase lapidar, definida por Allan Kardec, de que o verdadeiro espírita seria aquele
que luta para domar as suas más inclinações, procurando cada dia ser melhor que o dia anterior. Com muita propriedade, o codificador não disse que o verdadeiro espírita era uma criatura angelical. Com muita assertividade, Allan Kardec não afirmou que o verdadeiro espírita seria aquele que não teria defeitos. Absolutamente não. O verdadeiro espírita é aquele que é sincero com as suas necessidades de mudança moral, de mudança interior. Aquele que vai ganhando consciência no exercício da humildade, que nós temos tanto em nosso caráter a ser mudado para melhor. E o instrumento mais apropriado para que isto se dê, apontam os espíritos nobres, está na boa nova trazida pelo poeta da Galileia. Quem não conhece? As pessoas que estudam o Espiritismo, a resposta dada a Allan Kardec, a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o modelo mais perfeito que Deus concedeu à humanidade para que seguisse como exemplo? E a resposta, Jesus. E aí Jesus representa não apenas o ser, com seus exemplos magníficos, com a demonstração da virtude santa por excelência, mas, sobretudo, o corpo de ensinamentos que ele apresentou como norte para a vida de todos nós, exarado no seu evangelho, nas suas notícias alvissareiras. Perdoa não 7 vezes, porém 70 vezes 7. Isto é resultante, esta atitude de perdoar, infinito número de vezes, é resultante do processo de autoeducação, de conscientização das sombras internas, do entendimento que nós precisamos do perdão alheio. E da consciência que só existe saúde verdadeira e integral quando nós somos capazes de libertar o outro para que o outro possa avançar, corrigindo seus próprios rumos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Amai os vossos inimigos. Não guardemos relação ou sintonia com o que é negativo. Tanto Cristo como a doutrina espírita veio nos mostrar a necessidade fundamental de criarmos a sintonia positiva. Talvez alguns amigos possam achar estranho estar falando de sintonia positiva. Porque não existe apenas afinidades construtivas. Toda identificação, positiva ou negativa, cria uma afinidade. Por exemplo, se eu odeio, se eu vivo nutrindo ódio, eu irei criar uma afinidade com outros espíritos que também odeiam. Se eu cultivo a desonestidade, eu vou atrair forças desonestas pela lei de afinidade, criando dessa forma e determinando a sintonia. Quase sempre a gente associa a sintonia e a afinidade com coisas positivas, mas existem as sintonias e as afinidades negativas, como estamos exemplificando. Então nós precisamos, quando ele recomenda amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, mais do que dar a demonstração da superioridade moral que já procuramos nutrir em nós, criamos desta forma a terapêutica de proteção, para que não venhamos a cair nas faixas de vibração do tormento, da insegurança e da dor, da enfermidade e das problemáticas espirituais. Um ser educado espiritualmente constrói a saúde mais verdadeira, que é de dentro para fora, a saúde integral. A criatura que desenvolve a consciência de si mesmo avança na direção de um patamar extraordinário, de tal harmonia, que ele carrega a saúde e a saúde espiritual de dentro dele já produz um estado de leveza, e este estado de leveza repercute em forma de felicidade e de bem-estar para a alma. A autoiluminação é o vasculhar dos meandros íntimos. E à medida que eu descubro e faço luz nos porões da minha vida interior, eu me ilumino pela minha reforma íntima,
e esta luz se irradia para beneficiar o outro. Quanto mais eu investigo as minhas necessidades e as combato, as de ordem moral, combato as minhas tendências infelizes, mais eu me abro para o bem que necessito fazer. E a relação é umbilical. Me tornar uma pessoa melhor é também me tornar alguém mais sensível ao outro, à coletividade, me tornando instrumento para que tenhamos uma civilização e uma sociedade bem melhor. Cada alma que se levanta, cada indivíduo que cresce por dentro, a humanidade está se elevando com ele. Assim também, quando cada ser tomba, a nossa sociedade também está tombando com ele. Daí porque Jesus havia nos dito: eu não vim curar corpos, eu vim libertar consciência. Embora ele tenha também devolvido a saúde física a muitas criaturas por compaixão, mas ele sempre alertava a necessidade de preservar aquela cura através da reformulação moral da criatura. Vai e não tornes a pecar, para que te não suceda algo pior. Jesus já alertava que eram as nossas distonias para com a lei que provocava enfermidades. O Espiritismo veio dizer a mesma coisa. Não está no mundo para curar ou fazer milagres físicos, e sim para libertar definitivamente cada um de nós das amarras, das sombras internas, dos defeitos morais. Embora os médicos espirituais já tenham realizado prodígios de cura em milhares, milhares e milhares de criaturas desde que a doutrina dos espíritos está na face da Terra. Mas a principal função é a saúde integral da criatura com a devida espiritualização dos seres. Daí porque devemos exaltar a penetração dos ensinamentos da doutrina dos espíritos, na sua essência apresentada por Allan Kardec, e devemos abraçar a grande emulação do seu evangelho, o evangelho de Jesus, como sendo a nossa bússola e a nossa estratégia para vencer a nós mesmos, conquistando os continentes da alma, do nosso mundo interior, da nossa própria alma. Reforma íntima, o caminho, o meio para a educação da criatura. Uma alma educada torna-se generosa, compassiva, branda, pacífica, sábia, serena, tranquila, caminhando para conquistar maiores e melhores estágios dentro da lei de evolução. E nesta época da transição do nosso planeta, somos convidados mais que nunca a darmos o testemunho da certeza sublime da grande mensagem renovadora que abraçamos no Espiritismo. Temos, nesses instantes difíceis para a humanidade, que introjetar e, ao mesmo tempo, exportar a sublime estrela da esperança para uma humanidade que se encontra atordoada diante das provas que lhe caem sobre a vida. Prosseguimos. Caminhemos com esta certeza de que os dias melhores se aproximam. Uma terra regenerada. E a palavra mundo regenerado significa mundo que se transformou moralmente. Mundo que se recompôs nas suas entranhas morais. Mundo que produziu a sua reforma íntima. Mundos que têm em seus habitantes almas propensas ao bem, espíritos que anseiam se tornar melhores. O extraordinário apóstolo Paulo de Tarso, um exemplo magnífico de prosseguir transformando-se interiormente, fazendo a sua reforma moral, alterando o seu mundo substancialmente. Prossigamos. Vamos prosseguir recordando os primeiros cristãos que mandaram uma mensagem viva de profunda transformação.
até que um dia a gente possa dizer, não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Vamos prosseguir, meus amigos. A mensagem do apóstolo dos gentios deve calar imensamente profunda em nossa alma. Toda a sua transformação, depois de atravessar o deserto de suas reflexões, encontremos o nosso oásis interno no deserto da nossa experiência de mudança interior. Sejamos aqueles viajantes que não tenham receio de enfrentar os próprios fantasmas. Prosseguimos. A vida e a mudança do apóstolo dos gentios deve ser para nós como um hino de perseverança e de transformação. Todos eles, Paulo de Tarso, Santo Agostinho, que levou uma vida completamente dissoluta e, ao resolver transformar a sua própria existência, fez a reformulação moral tão ansiada pela sua mãe, porque ele encontrou no Cristo e na sua mensagem, finalmente, o grande norte de suas vidas, de suas várias existências e da sua vida como Agostinho de Hipona. Prosseguimos. Prosseguimos determinados, porque nós seremos vencedores de nós mesmos. Nós seremos conquistadores do nosso mundo íntimo. Avancemos para este momento diferenciado de nossas vidas espirituais, aproveitando a nossa encarnação atual e cantando toda a beleza da balada da renovação que a nossa vida proporciona. Não tenhamos receios. Não desanimemos. Tende bom ânimo, disse o inesquecível amigo. Então, ao passar as páginas do grande apóstolo dos gentios, da própria vida de Santo Agostinho, ao rever a mensagem de transformação de vidas múltiplas que nós tivemos na história da cristandade, nós verificamos que podemos sim fazer o mesmo. Restaurar o nosso mundo interno. Não ficarmos presos ao passado, aonde erramos. Não. O passado deve servir de lição e de aprendizado, de baliza para prosseguir no presente, alcançar a beleza do futuro. Não fiquemos engessados na consciência de culpa. Venhamos aprender com os próprios deslizes e quedas, investigando o passado com o olhar do homem sábio. Vamos seguir adiante, amigos. Vamos prosseguir, vasculhando o nosso mundo interior e usando de ternura, exercitando o sentimento mais belo da fraternidade para com o próximo. Avancemos sobre os continentes da nossa alma e levantemos a bandeira da renovação por dentro do próprio coração. Quantas lições maravilhosas nós não temos. Quantos exemplos edificantes não podemos acessar na história da evolução espiritual da humanidade. Então, acreditemos que nós seremos os vitoriosos sobre nós mesmos. Não é o outro que nós temos que vencer, é a nós. A ninguém precisamos derrotar, se não derrotar as próprias imperfeições. Ensinemos a vida através do nosso exemplo. Vamos clarear vidas a partir daquelas que estão à nossa volta, com a sinceridade de quem se fez seguidor do Cristo, com a sinceridade de quem abraçou o nobre ideal da Boa Nova. Nós somos convidados a sermos os apóstolos da atualidade. E não vai aqui nenhuma vaidade, nenhum concerto egocêntrico, não. É a consciência que somos pequeninos, mas somos os braços, as mãos do Senhor nestes dias presentes. O Espiritismo já nos legou a certeza absoluta de que esta nossa reencarnação, no período de transição da Terra, é
aquela em que nós melhor nos preparamos para a grande vitória. Ensejaremos, ao longo do nosso caminho, grandiosas conquistas dentro da nossa realidade íntima. Vamos ainda enfrentar dificuldades e espinhos, problemas e incompreensões, mas estejamos firmes, porque qual de nós pode ser diferente daqueles primeiros que tiveram que enfrentar calúnias, divergências, desentendimentos, abandonados às vezes pela própria família, mas prosseguiram na certeza que estavam no caminho certo, no caminho correto, no caminho da libertação. Compreendamos aqueles que não nos compreendem. Sirvamos com dedicação aqueles que, porventura, nos desprezem. Esta postura, há algum tempo atrás, incompreensível, hoje, já nos alcança a vida moral, como que dizendo-nos que aí está um exemplo da nossa autossuperação. Seguindo o roteiro indicado pelo grande educador de almas, o senhor Allan Kardec, nós devemos, então, palmilhar os caminhos da renúncia, do silêncio, da alegria interior. E vejam sempre esta mensagem, meus amigos, esta mensagem de reforma moral do Evangelho e do Espiritismo como sendo uma música de alegria. O espírita, e leia-se, porque é a mesma coisa o verdadeiro cristão, deve caminhar no mundo sem pertencer às coisas do mundo. Realizar a sua tarefa com otimismo e com alegria na alma, com a certeza dos bons espíritos que nos amparam, que estão com as suas mãos estendidas para nos reerguerem quando porventura viermos a tombar. Que levantemos os olhos com um brilho diferente, que nós possamos irradiar da nossa face aquele momento de estarmos nos sentindo na intimidade do grande colégio apostolar do Cristo. Vamos prosseguir. A mensagem que se renova para nós, a mensagem que se renova para a nossa vida, é a mensagem que a gente deve nutrir no coração e para os outros. Ensinar, libertar, favorecer as melhores condições para os nossos irmãos de caminhada. Acender esperança, criar otimismo, trabalhar incansavelmente. Trabalhar até o último hausto de nossa vida, até o último suspiro desta nossa encarnação. Semear e semear. Não podemos perder a oportunidade bendita de cada minuto, de cada hora, de cada dia, de cada mês, de cada ano, de cada instante. Feliz aquele que pode, a cada dia que se encerra, dizer: fiz o possível que estava em minhas mãos. Por isto, sem desejarmos ser faróis para ninguém, mas clareando o mundo íntimo, nos tornaremos, sim, instrumentos de exemplificação, não apenas para encarnados, mas também para nossos irmãos desencarnados, que nos acompanham e que nos observam. Afinal, o grande apóstolo dos gentios também nos lembrou: estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Meus queridos amigos, queridos irmãos do Maria de Nazaré, aqui estamos para exaltar a vitória da luz, a conquista da mensagem da Boa Nova, representada pelo centenário do Maria de Nazaré. Aqui estamos para demonstrar a nossa felicidade, porque apesar das sombras permanecerem resistentes à grande transformação, elas sabem que não conseguirão deter a lei do progresso. E o Maria de Nazaré, assim como outras casas co-irmãs, que já completaram 100 anos de vida, ou as que caminham nesta direção,
representam a grande vitória e persistência da luz varando as sombras. Representam os raios do sol anunciando o novo dia depois da longa madrugada. Representam Maria de Nazaré e todos esses núcleos que, unidos, propugnam para o novo tempo para a humanidade. Representa aquilo que foi traçado pelas potestades celestes ao nosso planeta. Os mundos progridem, assim como os indivíduos, e a Terra está na iminência de ascender no concerto dos mundos. Queridos irmãos, queridos amigos, fomos e somos convidados a esta reforma moral. Eduquemo-nos. Eduquemos a nossa emoção, eduquemos o nosso sentimento, eduquemos as nossas atitudes, eduquemos a nossa palavra. E como componentes desta grande família do Consolador prometido, sejamos nós este exército determinado para o novo tempo. Sejamos nós esses trabalhadores de um novo momento, de um novo instante para a querida humanidade. Os Espíritos têm nos dito sempre, em nossas atividades, que cada vez mais se multiplicam os serviços de apoio e de amparo na Terra ou no mundo espiritual à nossa volta. Intensificam-se as lutas, as batalhas espirituais. Grande, enormes são os desafios. São lágrimas que se multiplicam nos dois lados da vida. São desesperos que crescem nos dois lados da vida. Porém, nós carregamos o achote do amor por dentro de nós. Nós trazemos esta mensagem, esta baliza de esperança, e não deveremos jamais baixar as nossas mãos nem as nossas frontes, estarmos de pé para anunciar o novo reino a partir dos próprios exemplos. Somos nós, os amigos do Cristo, aqueles que estão anunciando para a vida materialista dos dias de agora a transcendência da existência, a imortalidade da alma, o cântico sublime da reencarnação, a beleza do conhecimento da lei de causa e efeito, mas acima de tudo isso, somos nós, nestes tempos da modernidade, neste período da tecnologia para a nossa civilização, que devemos anunciar e cantar a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o Criador, demonstrando que não pode existir efeito sem causa, nem efeito inteligente sem a causa inteligente. Vamos então, corajosamente e entusiasticamente, levar esta mensagem adiante com a ciência espírita, a filosofia espírita e a religiosidade que brota destes mesmos fatores. Maria de Nazaré, 100 anos de vida, 100 anos de ternura, 100 anos de amor. Mensagem eloquente e poderosa para todos nós. Não sei como conter no coração a emoção deste momento em que tenho o prazer e a honra de falar nas comemorações desta instituição. Deus possa abençoar a todos vocês, amigos. Deus possa fortalecer os companheiros da casa. E em mim, a gratidão pela bênção da oportunidade que me deram. Que cada um dos tarefeiros do Maria de Nazaré possam a cada dia, em recordando o menestrel da música espiritualizada, acordar cada trabalhador e possam ele cantar para a humanidade. Hoje eu acordei feliz a cantar, uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste, não pares na dor. Sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos,
os pássaros, as flores, a noite e os céus, com os seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor, cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus. Pois eu caminhei sem saber aonde ir. Nestes caminhos, quantas vezes me perdi, e o amor do Pai a brilhar se fez em luz, iluminando nos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu